A Menina Mais Fria de Coldon. Um livro escrito por Holly Black. No mundo de Tana existem cidades rodeadas por muros, são as Coldons. Nelas, monstros que vivem no isolamento e seres humanos ocupam o mesmo espaço, em um decadente e sangrento embate entre predadores e presas. Depois que você ultrapassa os portões de uma Coldon, nunca mais consegue sair. Em uma manhã, depois de uma festa banal, Tana acorda rodeada por cadáveres. Os outros sobreviventes do massacre são seu insuportavelmente doce ex-namorado que foi infectado e que, portanto, representa uma ameaça, e um rapaz misterioso que carrega um segredo terrível. Atormentada e determinada, Tana entra em uma corrida contra o relógio para salvar o seu pequeno grupo com o único recurso que ela conhece. Atravessando o coração perverso e luxuoso da própria Coldon. A Menina Mais Fria de Coldon, da aclamada Holly Black, é uma história única sobre fúria e vingança, culpa e horror, amor e ódio. Capítulo 6. Aiden fora o pior namorado do mundo. Eles haviam se conhecido na aula de artes, que Tana frequentava só porque sua amiga Pauline havia lhe prometido que seria fácil e que estaria cheia de outras pessoas preguiçosas. Pauline estava mais ou menos certa. O professor delas passava o tempo pintando em trompe-l'œil janelas arqueadas que davam para salas banhadas em escuridão ou natureza morta um tanto pavorosa, com frutas apodrecendo, moscas e mel derramado. Ele vendia as pinturas em uma galeria a 3 cidades de distância dali e comentou com a classe, por fim, o quanto precisava do dinheiro, visto que os salários dos professores eram uma droga, especialmente nestes tempos trevosos. Basicamente, contanto que todo mundo trabalhasse em algum tipo de projeto mais ou menos em silêncio, o professor não incomodava nenhum deles. Pauline decidiu que recortaria anuários e colaria minúsculos pedacinhos deles em tecido branco de modo que pudesse fazer um sutiã com as cabeças dos meninos na sala de aula. Ela planejava colocar isso em uma moldura tipo caixa com vidro e deixá-la sorrateiramente dentro do armário de prêmios uma vez que estivesse pronta. Na maior parte do tempo, Tana ficava sem fazer nada, desenhando ociosamente com carvão vegetal e conversando com Aidan. Naquela época, ele era apenas um garoto bonitinho na sala de aula, com cabelos castanhos soltos que caíam na frente dos olhos quando ele falava, que vestia camisetas limpas de bandas com casacos de capuz fechados com zíper por cima delas, tênis All-Star Chucks vermelhos e um cinto xadrez preto e branco. Ele sorria muito, ria das próprias piadas e contava a Tana muitas histórias sobre as inconcebíveis garotas que ele parecia achar que estava namorando. Ele parecia azarado e amável. Estava sempre apaixonado. Cheirava a sabonete Ivory. Pauline provocava Tana em relação a Aidan e Tana apenas ria. Ela entendia o motivo pelo qual as garotas se apaixonavam por ele. Ele era charmoso, mas era tão aberto em relação a tentar encantá-la, tão óbvio, que Tana tinha certeza de que era imune ao charme dele. O projeto de Aidan era uma versão de si mesmo em tamanho real feita com papel machê, posando como se estivesse dormindo na sala de aula. Ficou incomodando Tana para que tirasse as medidas dele para seu projeto, e ela revirava os olhos enquanto enrolava a fita métrica em volta das partes superiores dos braços e pela extensão do peito do garoto. Quando ele abriu seu largo sorriso para ela, erguendo as sobrancelhas como se os dois estivessem compartilhando uma piada, Tana se deu conta de que não era nem um pouco imune ao charme dele. Aidan chamou-a para sair logo depois disso, não em um encontro de verdade ou algo do gênero, apenas sair com alguns amigos. E ela foi e tomou algumas cervejas. Quando ele a beijou, ela deixou. Você não é como as outras garotas, disse Aidan, pressionando as costas dela junto às almofadas do sofá. Você é legal. Tana tentava ficar numa boa, tentava agir como se não ficasse incomodada quando ele flertava com qualquer coisa que se movesse, e, daquela vez, quando estava realmente bêbado, ele flertara com um cabideiro. Ela ouvirá todas as histórias dele sobre a garota possessiva que lhe enviava seguidas mensagens de texto quando ele só havia saído com o primo, ou da garota extremamente dramática que lhe enviava cartas de 10 páginas, com a escrita borrada por lágrimas. Ela não queria ser a estrela de mais uma história de garota doida. E isso não a incomodava, não mesmo, não da forma como Aidan parecia esperar que a incomodasse. É claro que às vezes doía vê-lo com outra, mas algo que ela realmente notara era que ele sempre parecia estar monitorando-a para captar sinais de que ela lhe daria uma bronca. Tana se lembrava de ir a festas, onde travava conversas sem graça, bebia muito e fingia que todos não estavam esperando que ela arrumasse uma briga gigantesca com Aidan. E lembrava-se de não conhecer as regras, porque sempre que perguntava a ele sobre elas, o garoto apenas gaguejava elaboradas desculpas que punham um fim à conversa. Quando ela sugeria que ele fosse às festas sozinho, Aidan fazia uma cara exageradamente triste. Não, Tana, dizia. Você tem que estar lá. Eu odeio ir a essas coisas sozinho.
Você poderia ir com amigos, ela sugeria, dando risada. Porque não era como se em algum momento ele ficasse sozinho. Conhecia todo mundo. Tinha muitos amigos. Eu quero ir com você, ele dizia, com os grandes e suplicantes olhos, com a boca curvada em um meio sorriso, como se estivesse reconhecendo quão ridículo estava sendo. E funcionava. Sempre funcionava. Aquela combinação de bajulação e tolice de garotinho e, por sob isso tudo, aquele medo que Tana tinha de não ser tão legal quanto ele achava que ela era. Então ela ia às festas e fingia que nada a incomodava. E, quanto mais Tana não dizia nada, mais atroz se tornava o comportamento dele. Ele dava uns amassos em garotas na frente dela. Fazia o mesmo com garotos na frente dela. Piscava para ela de outra sala, desafiando-a a criticá-lo. Foi então que as coisas ficaram meio divertidas. Ela se tornou especialista em demonstrar até mesmo uma indiferença maior ainda. Caminhava até onde Aidan estava. Depois que ele parecia ter terminado de beijar alguém, colocava um dos braços em volta do pescoço dele e pedia para ser apresentada. Atribuía pontos por estilo e tirava pontos quando ele fosse atingido. Não importava o que ele fizesse, ela nunca o deixava ver que aquilo a incomodava. Você está jogando uma espécie de jogo de Sex Chicken 2 com ele, disse Pauline a Tana, empurrando para trás uma massa de minúsculas tranças. Quem se importa com qual de vocês dois vai ser o primeiro a dizer chega? Sex Chicken, disse Tana, rindo baixinho. Uma pena que não conheçamos ninguém de uma banda, esse seria um bom nome para uma. Pauline bateu na amiga com a revista que estava lendo. Estou falando sério. Você sabe o que eu quero dizer. Tana não sabia explicar por que continuava fazendo isso, não conseguia colocar em palavras a emoção nihilista que vinha de sofrer um pouco, ou a satisfação de jogar o jogo arrombado de Aida, seguindo suas regras igualmente arrombadas e ainda assim sair ganhando. Ela era legal e não deixaria de ser, não importava o quanto ele a provocasse. Embora Aidan às vezes parecesse irritado porque Tana não brigava com ele, havia outras vezes que ele lhe dizia que não havia nenhuma outra garota como ela. Nenhuma outra garota no mundo. Você não pode vencer quando é outra pessoa que cria todas as regras. Pauline avisou-a, mas Tana não lhe deu ouvidos. Então, certa noite, em uma outra festa, Aidan levou-a até o garoto esparramado no sofá a seu lado e apresentou-a a ele. A boca do garoto estava cor-de-rosa, e ele parecia um pouco bêbado por causa da garrafa de tequila que tinha à sua frente e dos beijos lentos que tinha dado em Aidan. Esta é a minha namorada, Tana, disse Aidan. Você quer beijá-la? Sua namorada. O garoto pareceu momentaneamente ferido, mas escondeu isso bem. Claro, disse ele. Por que não? E você? Perguntou Aidan a ela, desafiando-a. Está dentro? Claro, respondeu Tana, com a ousadia tão entranhada em sua determinação que não sabia ao certo qual das duas havia feito com que concordasse. O coração martelava-lhe o peito. A sensação era assustadora, como se estivesse cruzando algum limite invisível, como se pudesse não se conhecer depois disso. Como se estivesse se tornando o eu que sempre achará que vivia à espreita sob sua pele. Seu eu mais legal possível. Os lábios do garoto eram muito macios. Quando ela ergueu o olhar para Aidan, o choque estampado no rosto dele subiu à cabeça dela como uma dose de bebida forte. Ela estava exultante com o poder. E, quando o garoto retribuiu seu beijo, faminto, ela ficou exultante com aquilo também. Aidan inclinou-se para frente, e a expressão no rosto dele havia mudado. Havia um sorriso ali, como se os dois estivessem partilhando uma piada. Só os dois, como se ele entendesse que todas aquelas festas eram jogos de cheque e cheque-mate. Como se Aidan soubesse que os dois estavam fazendo isso na esperança de que a adrenalina pudesse apagar todas as coisas de merda que já haviam acontecido com ambos. E ele estava feliz porque ela estava com ele, porque estavam juntos. Isso fez com que ela pensasse em um ano antes, quando estivera parada, em pé e sozinha nos trilhos de um trem, esperando até que o trem estivesse se movendo em alta velocidade em sua direção, até que pudesse sentir o calor do trem, até seu sangue cantar de medo, antes de pular e sair da frente. Isso fez com que pensasse em um outro dia, quando havia pisado com tudo no acelerador do carro e saído derrapando pelas ruas à noite, cortando a chuva glacial. Aiden sorriu para Tana como se acreditasse mesmo que ela era a special. Como se apenas ela tivesse realmente entendido na vida o que era atrever-se a fazer algo simplesmente pelo fato de ser audaz. Porém, nada daquilo acabou sendo verdade, porque Aidan a largou 3 semanas e meia dúzia de festas depois, com uma mensagem que dizia somente: acho que estamos sérios demais e quero dar um tempo. Depois disso, ela não sabia ao certo qual era o jogo ou se havia imaginado tudo aquilo. Tudo o que Tana sabia era que havia perdido.
Capítulo 7. Tana instruiu Aidan a estacionar o carro em um posto de gasolina cerca de 1 hora depois que eles saíram da casa de Lance. Não havia mais nenhum carro à vista e, hoje em dia, todos os supermercados 24 horas tinham caixas eletrônicos com cabines à prova de balas, então ela achou que seria seguro parar ali. A escuridão plena tinha caído, e o braço de Tana estava começando a doer de segurar a chave de roda, e ela estava plenamente certa de que não seria capaz de manter o equilíbrio mental por muito mais tempo. A exaustão estava começando a tomar conta dela, os cortes ardiam e a cabeça latejava. Não havia comido nada desde que acordara, nem tinha pensado em comer, e, a cada vez que seu estômago roncava, Aidan olhava para ela como se a fome dela lhe servisse como um lembrete da sua própria. Era difícil permanecer alerta, era difícil não se deixar distrair pelas imagens da casa da fazenda, dos corpos, imagens que surgiam por trás de suas pestanas quando ela piscava, tudo banhado de vermelho. E, junto com isso, a lembrança dos dentes do vampiro raspando a parte de trás de sua perna, a mão dele firme em sua panturrilha. Ela assistira a programas nas aulas de saúde que falavam sobre a disseminação da infecção. Havia uma ilustração da boca humana e da boca de um vampiro, lado a lado. Pensou nelas, ilustradas em azul e amarelo, cor-de-rosa e vermelho. Os caninos dos vampiros cresciam mais longos do que os de suas contrapartes humanas, com finos canais que permitiam que a criatura puxasse o sangue para cima por entre os dentes e para o fundo da garganta. Quando um vampiro mordia alguém, um pouco de seu próprio sangue sujo entrava no fluxo sanguíneo humano, causando a infecção. Houvera casos como o dela antes, casos em que os dentes não penetraram por completo. Às vezes as pessoas ficavam bem, às vezes, não. Se ela não ficasse resfriada dentro de 48 horas, saberia que continuará com sorte. Aidan estacionou perto de uma das bombas de gasolina. Nós não podemos continuar dirigindo sem um plano. Temos que chegar a algum lugar. Eu sei, disse ela, cuja mente obscurecida pelo pânico girava sem parar, e todos os movimentos possíveis pareciam piores do que o último. Não fazia a mínima ideia do que fazer em seguida. Tudo o que sabia era que se sentia pronta para soltar-se da própria pele. Enquanto Aidan abria a porta do carro, um cacho de cabelo caiu em seus olhos. Ele empurrou o cacho para trás, como sempre tinha feito. Parecia um gesto tão normal, quando todo o restante era tão anormal, quando ele não era normal, que Tana teve que engolir o nó que havia se formado na garganta. Ele pôs a mão na bomba de gasolina, selecionando gasolina comum, sem chumbo. Tana sentiu como se tudo estivesse acontecendo devagar demais e rápido demais, tudo de uma só vez. Durante a viagem, sentirá medo de falar, porque, se começasse, não seria capaz de conter o que sentia por dentro. Não conseguiria fazer com que Aidan acreditasse que ela estava no controle. Vamos pegar um mapa e elaborar um plano, declarou ela, na esperança de que ele não visse quão cansada estava. Se parecesse fraca, poderia parecer mais uma presa. Tana fez com que sua voz soasse tão estável quanto possível. Mas primeiro eu vou até o banheiro para me limpar. Encontro você no supermercado depois que tiver acabado de colocar a gasolina no tanque. Ela ouviu um som oco e baixo vindo do porta-malas. Gabriel estava lá atrás, esperando para ser libertado. Mas o que ele faria então? Será que eles deveriam simplesmente largá-lo no acostamento da estrada e esperar pelo melhor? Nós já voltamos, disse Tana e, embora tentasse controlar a voz, ela saiu meio tremida. Jogando a bolsa de mão por cima do ombro e apanhando as botas, ela foi se afastando aos poucos de Aidan e do carro até que chegou à esquina do supermercado. Então, foi correndo no restante do caminho até o banheiro, batendo a porta atrás de si e trancando-a. Antes que pudesse evitar, Tana começou a chorar e a soluçar. Ela chorou e chorou até engasgar com as lágrimas. Deslizou parede abaixo, chorando tanto que mal conseguia respirar. Bateu com os punhos cerrados, com força, no piso solto de linóleo, na esperança de que o choque da dor a acalmasse. Choquei, pensou Tana. Eu estou em choque. Mas não sabia realmente o que isso queria dizer, apenas que era ruim e que acontecia nos filmes. Nos filmes, as pessoas também saíam rápido do estado de choque, geralmente com um tapa no rosto. Levantando-se, deu um tapa na própria bochecha e ficou olhando enquanto ela ficava rosada no espelho acima da pia suja do banheiro. Não se sentiu nem um pouco diferente. Depois de longos momentos ali parada, em pé, encarando o próprio reflexo, Tana se lembrou de que havia dito a Aidan que se limparia. Ela lavou os braços na pia e borrifou água nas pernas para limpar o sangue dali. Não conseguia ver muito bem os arranhões na parte de trás do joelho, mas, do que conseguia ver, não pareciam muito diferentes dos outros arranhões e cortes. Não pareciam inchados ou descoloridos. Não pareciam profundos. Não se pareciam com nada, muito menos com algo que pudesse transformá-la em um monstro. Ela os limpou usando o sabonete antibacteriano que havia ali com dedos trêmulos, esperando assim conseguir matar qualquer infecção antes que se espalhasse. Em seguida, levantou-se, apoiando-se junto à porta trancada, e começou a amarrar os cadarços das botas, puxando-os bem apertados. Quando terminou, Tana ligou para Pauline.
Descar o número foi automático, cedendo à tentação do escapismo momentâneo. Ela não conseguia pensar enquanto o telefone chamava. Sua mente parecia desprovida de tudo que não fosse a sensação de que, se Pauline atendesse, então Tana ficaria bem por um tempinho. Não sabia o que diria, nem mesmo como juntar as palavras para explicar onde estava ou o que havia acontecido. Na casa de fazenda de Lance, estivera operando com base no instinto e na impulsividade, tirar todo mundo de lá de dentro e se preocupar com as consequências depois. No entanto, depois havia chegado. Estava esperando por ela do lado de fora da porta. Ela poderia apenas enrolar, mas teria que enfrentar aquilo. Alô? A voz de Pauline soou alta e ao fundo. Tana pôde ouvir o som de música tocando. Ei, disse Tana, como se tudo estivesse normal. Era boa a sensação de fingir. Os músculos ao longo dos ombros relaxaram por completo. O que você está fazendo? Aguenta aí, eu tenho que ir até o outro quarto. Tem muita coisa acontecendo. Uma porta se fechou do outro lado da linha e a música ficou mais baixa. Então Pauline começou a contar a Tana as novidades sobre David, seu meio que namorado do acampamento do clube de teatro. Ele tinha uma namorada lá na cidade dele, uma garota com quem estivera desde o ensino médio, mas vinha dando sinais confusos a Pauline o verão todo. Intensas conversas e desculpas inventadas para encostarem um no outro durante as improvisações, seguidas de mãos torcidas em agonia. A namorada dele viria visitá-lo na terça-feira, mas justo esta noite David havia beijado Pauline. Ela estava surtando. Tana sentiu-se lavada em alívio junto com o drama familiar. Ela caiu de encontro ao batente da porta, inclinando a cabeça para trás e cerrando os olhos. Poderia ter interrompido Pauline. Poderia ter contado a ela sobre a viagem de pesadelo em meio ao escuro com a chave de roda na mão. Poderia ter lhe contado sobre os vampiros e a carnificina e os arranhões dos dentes. Porém, se fizesse isso, teria que pensar nessas coisas de novo. Então, ficou ouvindo Pauline contar sua história, e em seguida elas reprocessaram o que ela havia lhe contado, e, quando Pauline perguntou à amiga como ela estava, Tana disse que estava bem. Ela estava bem, e a festa tinha sido ótima e tudo estava bem, bem. Você está soando estranha, disse Pauline. Andou chorando? Tana pensou em pedir que a amiga achasse um lugar abandonado com uma porta que pudesse ser trancada com barras e que a trancafiasse lá dentro com alguns galões de água e barras de granola. Pauline faria isso por ela. Tana sabia que ela faria. E, uma semana depois, quando ela implorasse e gritasse, pedindo que a deixasse sair, talvez Pauline fizesse isso também. Era um risco grande demais. Por isso, Tana insistiu que estava bem mesmo. Então Pauline teve que ir, porque tinha um toque de recolher às 9 horas e estava saindo da sala comunitária para voltar a seu dormitório. Durante longos minutos depois que Tana desligou o celular e colocou-o de lado, ela tentou se prender ao sentimento de normalidade. No entanto, quanto mais ficava ali parada, mais seu estômago sentia cãibras de medo, mais tinha ciência de como sua pele parecia quente e fria ao mesmo tempo. Tana tinha que não estar infectada. Isso era tudo. Tinha que não estar infectada de forma que ela e Pauline pudessem se mudar para a Califórnia depois de se formarem, como haviam planejado. Elas alugariam um apartamento minúsculo e Tana arrumaria um emprego fixo e chato, por exemplo, como garçonete ou balconista em um estúdio de tatuagens ou em uma copiadora, onde teriam descontos em retratos, enquanto Pauline faria testes para papéis no teatro. Elas maquiariam uma a outra, como as garotas pin-ups dos anos de 1950, e usariam as roupas uma da outra. E nadariam no Oceano Pacífico e ficariam sentadas debaixo de palmeiras enquanto a cálida brisa vinda da água despentearia seus cabelos incrustados de sal. Por fim, Tana deu-se conta de que não poderia continuar por mais tempo no banheiro. Ela abriu a porta, preparou-se para um ataque, preparou-se para que um dos vampiros da casa tivesse seguido de alguma forma, mas não havia nada nem ninguém ali, apenas um lote de concreto e um bosque, iluminados pelos holofotes sobre as bombas de gasolina. A noite estava morna, pegajosa, e Tana podia ouvir cigarras cantando ao longe. Não se importando se odiar o escuro fazia dela uma covarde, voltou correndo ao supermercado com sua iluminação brilhante, diminuindo o ritmo dos passos somente quando estava à porta, que abriu, desajeitada, desejando não ter deixado a chave de roda no carro, mesmo tendo certeza de que as pessoas não poderiam andar com aquele tipo de coisa em estabelecimentos comerciais normais. Detrás do vidro à prova de balas, um funcionário abriu um largo sorriso para ela, como um homem que não estava muito preocupado com a própria segurança. Ele tinha uma massa de cabelos vermelhos espetados na cabeça, com os piques feitos em gel. Havia uma pequena televisão, instalada no topo de uma das paredes, mostrando uma transmissão de dentro da Coldon de Springfield, em que Demonia estava apresentando aos telespectadores os mais recentes convidados do Baile Eterno, uma festa que havia tido início em 2004 e era um furor desde então. No plano de fundo, garotas e garotos usando arneses de borracha balançavam-se no ar. A câmera fez uma varredura na pista de dança, mostrando a multidão, e alguns poucos dentre eles tinham tubos de hospital presos às partes internas dos braços. A câmera permaneceu por um tempo mostrando um garoto que não deveria ter mais de 9 anos segurando um copo de papel para uma magra garota loira.
Ela parou um pouco e então, inclinando-se para baixo, girou uma maçaneta em seu tubo, fazendo com que um fino fluxo de sangue jorrasse dentro do copo, vermelho como os olhos do garoto e a língua que ele pôs rapidamente para fora para lamber a beirada do copo. Em seguida, o ângulo da câmera mudou mais uma vez, desviando-se para cima para mostrar ao telespectador toda a altura e majestade do edifício. No ponto realmente mais alto, várias vidraças haviam sido substituídas por vidro negro, reluzente, mas projetado para conter o tipo de luz que poderia escaldar certos festeiros. A cicatriz de Tana latejava e ela esfregou-a sem pensar. Ei, disse Aidan, levando a mão ao ombro dela e fazendo com que desse um pulo. Ele carregava uma garrafa de água, mas estava com o olhar fixo na tela como se tivesse se esquecido de todo o resto. Olhe para aquilo. É como o Hotel California, disse Tana. Ou uma armadilha para baratas. As baratas entram, mas não saem. Todas as pessoas infectadas e os vampiros capturados eram enviados a Coldons, e humanos doentes, tristes ou iludidos iam para as Coldons voluntariamente. Esses lugares supostamente deveriam ser uma festa constante, de livre acesso pelo preço do sangue. Porém, uma vez que as pessoas estivessem lá dentro, humanos, até mesmo crianças, até mesmo bebês nascidos em uma Coldon, não tinham permissão para sair de lá. A Guarda Nacional patrulhava os muros cheios de arame farpado e incrustados de símbolos sagrados para certificarem-se de que as Coldons permanecessem contidas. Springfield era mais conhecida e a maior das Coldons, com mais transmissões ao vivo, vídeos e blogs vindos de lá do que de Coldons em cidades muito maiores. Isso se devia parcialmente ao fato de que essa era a primeira das Coldons, e em parte porque o governo de Massachusetts certificou-se de que as pessoas presas lá dentro tivessem poder e comunicações antes das pessoas em outras Coldons. O surto em Chicago tinha sido contido tão rápido que a área em quarentena nunca tivera uma chance de evoluir e se tornar uma cidade fechada por muros dentro de outra cidade. Las Vegas era rival de Springfield em termos de transmissões ao vivo de entretenimento vampírico, mas os blackouts eram comuns, interrompendo transmissões e tornando-as inseguras para serem acompanhadas regularmente. As Coldons de Nova Orleans e de Las Cruces eram pequenas, e a de São Francisco tinha ficado às escuras um ano depois de ter sido fundada, sem ninguém transmitindo nada dali. Havia pessoas lá dentro. Satélites podiam rastrear suas assinaturas térmicas à noite. Isso era tudo o que se sabia. Porém, Springfield não era apenas a mais conhecida e a maior, pensou Tana, olhando para a tela. Também era a mais próxima. Seria um bom lugar para se esconder, disse Aidan, voltando um olhar malicioso para o carro e para o porta-malas com o vampiro lá dentro. Você quer entregar o Gavriel em troca de um sinalizador? Perguntou-lhe Tana. Havia uma exceção a todo aquele lance de não ter permissão para sair de uma Coldon, uma forma de sair se você ainda fosse humano. Sua família tinha que ser rica o bastante para contratar um caçador de vampiros, que entregaria um vampiro em troca de você. Caçadores de vampiros recebiam uma recompensa do governo para cada vampiro que colocassem em uma Coldon, mas poderiam abrir mão da recompensa em dinheiro em favor de um sinalizador para a soltura de um único humano. Um vampiro entra, um humano sai. Até mesmo caçadores amadores que entregassem um vampiro poderiam obter um sinalizador. Se Aidan conseguisse um, então poderia entrar em Coldon e, se continuasse humano, se vencesse a infecção, poderia sair de lá novamente. Não por um sinalizador, disse ele, com os olhos ainda na tela. Pelo dinheiro. Nós poderíamos conseguir uma bela grana como recompensa por um vampiro. O bastante para eu me intocar em um buraco por alguns meses, em algum hotel fuleiro, e sobreviver com segurança. Eu acho que fui, não exatamente mordida. Ela soltou sem pensar as palavras que não conseguirá dizer a Pauline, aquelas que tivera medo de dizer em voz alta. Ele precisava saber disso se fossem fazer planos de verdade. Arranhada. Com dentes. Isso fez com que Aidan olhasse para ela, com as sobrancelhas juntas, preocupado de verdade. E você não sabe se vai ficar resfriada. Eu preciso supor que vou. Tentou não deixar que ele visse quão amedrontada estava, como seu coração rugia como uma trovoada ao dizer aquelas palavras. Nós temos que presumir que sim. Ele assentiu. Seria dinheiro suficiente para nos enfiarmos em algum buraco por um tempo. 2 quartos, 2 chaves. Nós poderíamos passá-las por debaixo das portas um para o outro depois de termos terminado. Mas temos que fazer alguma coisa. Eu estou com fome, Tana. O Gavriel nos ajudou. Parou de falar, incerta. Quanto mais longe eles estavam da casa da fazenda, mais Gavriel parecia um monstro por si só. Ela pensou nos olhos dele, vermelhos como granadas, vermelhos como papoulas, vermelhos como as brasas brilhantes de uma fogueira. Pensou no que eles ensinavam na escola: mãos frias, coração morto. Muitos vampiros haviam se esquecido de como era sentir alguma coisa que não fosse a fome. Gavriel a havia ajudado, com certeza, mas isso não queria dizer que Tana poderia confiar que ele não se viraria contra ela agora que estavam fora de perigo. Vampiros eram imprevisíveis. Pelo menos isso nos dá uma direção para onde ir. Eu vou pegar um pouco de comida. Você deveria tentar comer também, para ver se corta um pouco a ânsia. Esperou que Aidan fizesse algum comentário,
mas ele se virou para ver mais imagens de Coldon na minúscula televisão, com os lábios levemente separados e as bochechas ruborizadas. Se ela fosse uma boa pessoa, levaria Aidan até lá. Para o caso de ele ceder à fome. Ele poderia ceder à fome. E, se isso acontecesse, ele seria imortal, eterno. Encantaria as garotas com seus cabelos esvoaçantes até que a terra colidisse com o sol. Se ela fosse realmente uma boa pessoa, também levaria a si mesma até lá. Tana deu a volta na loja, pegando um mapa com os dedos amortecidos. Havia anúncios presos com taxinhas a um quadro perto dos refrigeradores, retratos de adolescentes com a palavra desaparecido, embaixo da foto e números de telefones, propagandas de remédios homeopáticos com garantia de afastarem vampiros, gatinhos à espera de um bom lar e um anúncio que dizia apenas ligue para Matilda em tempos ruins. Tana apanhou uma Root Beer e depois uma garrafa de água para tomar mais tarde. Na parte da delicatessen, escolheu o sanduíche com a aparência menos assustadora, de peru e queijo amarelo em pão branco, e pegou 2 deles junto com uma dúzia de pacotes de mostarda marrom, uma maçã e um frasco de ibuprofeno. Em seguida, preparou para si um café de tamanho jumbo, esvaziando-o em um recipiente junto com chocolate quente, para ter certeza de que era o bastante. Largando seu banquete na frente do cara que estava atrás do vidro à prova de balas, ela pagou por aquilo e pela gasolina. Tana ainda tinha cerca de $40, o restante do último pagamento de seu emprego de meio período no quiosque de lanches do cinema. $40 e um plano muito superficial. Não tinha certeza do quanto Aidan sabia sobre como realmente era ficar resfriado, mas se ele estivesse se visualizando em um quarto de hotel, assistindo à televisão e suando enquanto isso, como se estivesse passando por uma espécie de abstinência de drogas, então estava visualizando tudo errado. Assim que caísse nas garras da fome, se pudesse, ele quebraria a porta. Eles atacariam um ao outro. E depois atacariam outras pessoas, talvez até mesmo as matassem. Espalhariam ainda mais a infecção. Porém, se não iriam para Coldon e nem se enfiariam em algum buraco que fosse, a única escolha que tinham era dar a volta e ir para casa. Levar Aidan de carro de volta para a casa dele. Conversar com a mãe dele, uma mulher pequena e calada que vestia roupas simples e confortáveis em casa e que havia preparado xícaras de chá para Tana quando ela fora lá e que nunca fizera nenhum comentário sobre as roupas que ela ou Aidan usavam. Tana teria que explicar a ela que seu filho havia contraído o resfriado. Conversaria com o pai dele, que Tana nunca tinha sequer chegado a conhecer. Estariam eles realmente preparados para confinar o filho de alguma forma e ignorar os gritos dele, sabendo que, se ele se soltasse, alguém ficaria ferido e eles seriam presos? Ou será que o mandariam para Coldon de qualquer forma e fingiriam que nunca houvera nenhuma outra opção? E quanto a ela? Onde ficaria para livrar seu corpo da infecção? Não no porão, onde seus gritos ecoariam pelas paredes, como acontecerá com os gritos de sua mãe. Não no porão, onde Pero poderia ouvi-la. Ok, disse a si mesma com um suspiro, sorvendo um grande gole do mocaxino. Hora de ir embora. Do lado de fora da loja, a brisa fresca soprou em seus cabelos negros e o jogou para trás, e o saco com a comida balançou em sua mão. Ela não via a hora de sentar-se e comer. Então, depois de se sentir um pouco menos onza, decidiria que rota tomar. Enquanto atravessava o posto de gasolina para chegar até o carro, notou que o porta-malas do Crown Vic estava aberto. Aidan, disse ela, com a voz abafada. Lentamente, com o temor nos passos, Tana cruzou o asfalto. O mecanismo de trava havia sido despedaçado e uma das dobradiças parecia solta, como se tivesse sido entortada. As correntes estavam enroladas em uma pilha onde deveria estar Gabriel, junto com os restos dos cobertores e dos sacos de lixo pretos. Como foi que ele... Começou a dizer Aidan. Depois, parou de falar. Ele os despedaçou, disse Tana, apontando para um elo de metal, entortado, esticado e quebrado em uma das pontas. Se ele fez isso, então poderia, ele sempre pôde se soltar. Lá na casa. Ele nos enganou. Talvez eles fiquem mais fracos durante o dia, sugeriu Aidan. Que nem uma vez que encontrei um morcego simplesmente pousado no banco da cidade no meio da tarde. Era minúsculo e parecia muito infeliz, então eu o enfiei no meu sapato e o levei para casa. Achei que seria legal ter um morcego como bicho de estimação, então eu o mantive numa velha gaiola de passarinho, e ele ficou lá assim, numa boa. Até a noite. Daí ele não ficou mais dócil. Conseguiu sair da gaiola de alguma forma e ficou voando pelo quarto de um jeito insano. Quando esticava as asas, ele parecia gigantesco, enorme. Aidan, disse Tana. Gabriel não é um morcego. Ela ficou com o olhar fixo no metal surrado do porta-malas, na forma como as correntes estavam despedaçadas como se fossem feitas de papel alumínio em vez de aço. Ele não deveria ter sido capaz de fazer aquilo. Vampiros eram mais fortes do que os humanos, mas não fortes assim. Há um motivo pelo qual as pessoas costumavam dizer que eles se transformavam em morcegos, disse Aidan em um tom enigmático. Ela soltou um suspiro. Talvez ele estivesse certo, de alguma forma.
Talvez, como morcego na gaiola, Gavriel tivesse ficado esperando pela escuridão, esperando para soltar-se das correntes, beber o sangue de Aidan e fugir. Porém, quando ela aparecerá, ele achará que poderia usar os dois para pegar uma carona durante a luz do dia, contanto que parecesse inofensivo bastante a ponto de precisar ser salvo. Ela sentiu um frio na espinha. Bem, ele se foi agora. Somos só eu e você. Aidan abriu um largo e preguiçoso sorriso para ela. Essa era a expressão exata que sempre assumia quando estava prestes a convencê-la de alguma coisa. Disse Tana. Ele continuou encarando-a e sua expressão ficou diferente. Ela não achava que ele a estava vendo. Não mais. Aiden via Pele, Ossos e Sang. Ela deu um passo para trás. A chave de roda estava no banco do lado do passageiro, onde ela a havia deixado. Nunca a alcançaria a tempo. Então vamos voltar para o carro e seguir em frente. Talvez encontremos um hotel, como você disse. Estava apenas falando, tentando dizer alguma coisa que fosse distraí-lo. A gente se enfia em algum buraco, como você disse. Ou poderíamos ceder à tentação. Ele balançou a cabeça lentamente, chegando mais perto dela. Pense nisso. Você não está falando sério, ela disse a ele. Por que não? Perguntou ele, avançando. Poderia ser divertido. Há pessoas por aí que matariam para ter o que nós temos. Eu não quero ser um monstro, anunciou ela, afastando-se dele aos tropeções. Com o canto do olho, notou o brilho de uma câmera de segurança montada no trilho de alumínio do supermercado acima da porta. Vamos entrar no carro. Você pode tentar me convencer. Eu prometo que vou considerar seriamente a possibilidade. Ah, que bom, disse Aidan, e lançou-se para cima dela. Tana estivera meio que esperando por isso, devido ao jeito como ele estava falando, mas, ainda assim, o ataque a pegou de surpresa. Aidan era seu amigo, e não importava o quanto ela soubesse que ele não era confiável, todos os seus instintos a levavam a confiar nele. Ela jogou o mocassino que estivera segurando em cima dele, na esperança de que o café quente fosse escaldá-lo, e saiu correndo. Porém, as pernas dele eram mais longas e ele era mais rápido. O garoto a levou ao chão, e o peso do corpo dele a manteve no asfalto. Ela sentiu a respiração fresca de Aidan no pescoço, e seus joelhos e as palmas de suas mãos ardiam onde ela os havia arranhado ao cair. O saco de comida caiu ao lado dela, a garrafa rachada de Root Beer espumando enquanto a maré de líquido se espalhava e ensopava a saia do vestido estilo Babydol, misturando-se com gasolina que havia vazado, arrastando as bitucas de cigarros. É isso, pensou ela, é aqui que eu vou morrer. E sua morte seria filmada, seria vista pelo funcionário atrás da parede de vidro, gravada na câmera e talvez televisionada mais tarde para seu pai e sua irmã. Aidan emitiu um som como de um grito mesclado com gorgolejo, e Tana encolheu-se, esperando pela inevitável dor. No entanto, em vez da ardência embotada dos dentes, ela sentiu que ele a soltava e ouviu-o gritar. Ela rolou de costas no chão, esticando uma das mãos para pegar a garrafa quebrada, a única arma disponível. Seus dedos se fecharam na garrafa e ela girou-a em um amplo arco, esperando atingir a pele dele. Então ela arfou. Gavriel estava parado na frente dela, com os braços em volta do peito de Aidan, a boca no pescoço dele, os olhos cerrados. Havia uma terrível paz em seu rosto enquanto ele levantava Aidan do chão, um terrível prazer enquanto sua garganta se movia, bebendo goles e mais goles de sangue. Os olhos de Aidan estavam semiabertos, com as pálpebras pesadas e focados no nada. Ele não estava mais lutando. A boca pendia aberta em um enlevo sensual e o corpo estremecia com a sensação. Por um bom tempo, Tana não conseguiu se mexer. Era mais do que o medo de chamar a atenção para si mesma, mais do que o medo de ser ferida. Deveria estar horrorizada, mas se encontrava, em vez disso, encantada. Aiden gemia, o som bixo na garganta. Oeste dos de Gavriel o apertavam, paxando o corpo de Aiden para junto do SU. Lenta e dolorosamente, Tana forçou-se a ficar em pé. Havia sangue e cascalhos grudados em seus joelhos e nas palmas das mãos. O vestido, que já fora branco, estava imundo. Gavriel, disse ela, com o máximo de firmeza que conseguia, e rezou para que sua voz não saísse tremida. Pensou no jeito como as pessoas supostamente deveriam falar com animais selvagens, como não poderiam deixá-lo saber que estavam com medo. Gavriel. Solte-o. Ele não se mexeu, nem mesmo pareceu notar o que ela estava falando. Ela agarrou-o pelo braço, meio que esperando que ele se virasse na sua direção. Por favor, solte Aidan. Ele vai morrer. O vampiro puxou a cabeça para trás, com os olhos cerrados, as presas vermelhas e a boca aberta em um largo sorriso. Então, seus olhos realmente se abriram, brilhantes como tochas, e ela foi cambaleando para trás, aterrorizada. O corpo de Aidan caiu dos braços dele no chão. Pela forma como Gavriel estava olhando para ela, Tana se perguntou se ele estaria pensando no sangue que subia às suas bochechas, na forma como o sangue pulsava com seu coração acelerado, no fluxo do sangue em sua pele e a forma como ele coloria seus lábios.
De repente, vieram até ela as palavras que ele havia lhe dito na casa de Lance. Se eu me machucar, vocês devem tomar muito cuidado. Não, Tana, você tem que me ouvir. Você deve tomar cuidado comigo. Ele não estivera preocupado em se ferir. Estivera preocupado em ferir outro alguém. Não, disse ela, encolhendo-se para trás, com a garrafa quebrada que ainda tinha apertada na mão parecendo inutilmente inadequada, um brilhante pedaço de vidro e nada mais. Por favor. Gabriel limpou o sangue da boca com o dorso de uma das mãos. Venha, Tana. A noite é uma criança e seu amigo está muito cansado. Nós deveríamos preparar uma cama para ele, uma coroa de flores e um vestido, tudo em folhas de murta envolvido 3. A voz dele soava estranha, abstraída. Tana curvou-se para baixo, onde Aidan estava deitado, e pôs a mão no peito dele, que se erguia e descia como se estivesse, de fato, apenas dormindo. Ele vai viver? Não, respondeu Gabriel. Sem chance de isso acontecer. Ele quer morrer, então morrerá. Mas não está noite e nem por minha causa. Ah, diz Tana. Então ele está bem? Sob os holofotes, a pele de Gabriel parecia quase branca. A boca estava manchada de vermelho, apesar de ele esfregá-la. Era a primeira vez que ela o via em pé e, novamente, foi atingida pela incongruência dele. Alto, descalço, vestindo uma calça jeans e uma camiseta preta do avesso, cabelos bagunçados, sem as correntes, parecendo a sombra de um garoto comum, um garoto da idade dela, que não era um garoto, de jeito nenhum. E havia um corpo caído aos pés dele. Sim, disse ele, esticando uma das mãos para ela. Mas você está machucada. Ela baixou o olhar para si mesma, para a bagunça do vestido e dos joelhos e de tudo. Eu não tive um dia muito bom. Acho que ainda posso estar de ressaca, e todo mundo está morto e minha roast beer já era. De forma horripilante, ela sentiu os olhos arderem com lágrimas repentinas. Ele curvou-se para baixo e pegou Aidan, jogando por cima de um dos ombros. Vamos arrumar um outro dia para você, disse Gabriel, com uma sinceridade tão estranha que ela teve que sorrir. Capítulo 8. Às vezes há histórias nos noticiários sobre crianças pequenas que fazem maldades por não saberem das coisas. Como brincar com armas de fogo carregadas que disparam e matam irmãos, ou acender fósforos que, por acidente, colocam fogo em uma casa inteira. Não é culpa da criança. Só que é sim, de verdade, mas ninguém quer dizer isso. De quem mais seria a culpa? Foi a criança quem desobedeceu, foi ela quem roubou as chaves e destrancou todas as travas e quase deixou a coisa ruim sair. O que realmente aconteceu no porão da casa de Tana não era como nenhum dos sonhos felizes em que ela e a mãe bailavam juntas. Depois que descer as escadas, um monstro a havia atacado, ensandecido de fome, os dentes mascando com tamanha ferocidade que a veia em seu braço fora rasgada e talhos de carne deslizaram pela garganta do monstro. Ela havia gritado, gritos agudos, chamando a mãe, contudo a mãe já estava lá. A mãe era o monstro. Quando Tana acordou, descobriu que fora seu pai quem a salvara. Ele tinha usado uma pá para decapitar a esposa. Em seguida, havia feito um torniquete de uma tira da camisa e levado a filha desobediente ao hospital, onde os médicos costuraram o braço dela. Ninguém disse que era culpa dela. Ninguém disse que a odiava. Ninguém disse que era por causa dela que sua mãe estava morta. Ninguém precisava dizer nada disso. Capítulo 9. Tana mal podia manter os olhos abertos. Gabriel estava ao volante, tendo pegado as chaves dos bolsos de Aidan depois de colocá-lo no banco traseiro do carro. Tana deveria ter protestado, mas deixará que ele entrasse pelo lado do motorista e que girasse a chave na ignição. Ela havia pegado a garrafa de água e os 2 sanduíches, ainda embrulhados no plástico, limpar a areia deles e os comer enquanto eles seguiam em alta velocidade pela estrada, com os faróis tornando distintas as formas escuras de árvores e casas. As janelas estavam abaixadas e os cabelos de Gabriel esvoaçavam em volta do rosto como fitas pretas desfiadas. Ela não sabia aonde estavam indo, apenas que estavam dirigindo para longe de sua antiga vida e entrando em uma versão distorcida desta gerada em um salão de espelhos.
Depois de comer, Tana sentiu-se sonolenta, como se tivesse sido drogada. Era a adrenalina sendo drenada. Ela estava bem certa disso, o terror retrocedendo. Tentou se convencer de que não estava em segurança, de que estava em um carro com um vampiro que, além de ser um vampiro, estava falando como se fosse doido, mas seu corpo não parecia ter muito mais forças para lutar. Tana piscou umas poucas vezes, tentando permanecer acordada. O que estava acontecendo lá na casa? Aquelas correntes. Por que você não se livrou delas antes, se sempre foi capaz de fazer isso? Eu matei alguém, um vampiro, estava exausto e... Ele parou e olhou para a estrada por um bom tempo. Ela analisou as feições dele, a beleza andrógena e exagerada da boca larga e dos cílios tão pesados que faziam parecer que ele estava usando delineador. A minha mente não é o que era antes. Há uma loucura que toma conta de nós quando estamos famintos e feridos, uma loucura que só pode ser curada por meio da alimentação. Mas as coisas que eles fizeram comigo, seria necessário um rio de sangue para lavar todas as minhas feridas. Eu luto pelos meus momentos mais racionais. Eu poderia ter me livrado das correntes, sim, mas teria pagado um preço por isso. O que queria dizer que tinha lhe custado, mais tarde, no porta-malas do carro, quando ele já estava queimado. Você não parece louco, disse ela. Bem, não parece tão louco assim. A lateral da boca de Gabriel ergueu-se em um meio sorriso. Em uma parte do tempo, não sou, mas o restante do tempo é a maior parte do tempo. E, quando estou louco, infelizmente, sou todo apetite. Eles me deixaram lá com o garoto amarrado, salvo para a noite seguinte, como um doce em cima do travesseiro. Eu ainda estava esperando a escuridão se aproximar quando você entrou. Tana ficou observando as sombras se mexerem no rosto dele junto com as luzes vindas da estrada. Ela se perguntava se ele poderia sentir o aroma de seu sangue, sendo levado pelos poros junto com o suor. Achava que Gabriel havia planejado drenar o sangue de Aidan antes de fugir, embora ele não tivesse dito isso por sentir que seria algo ruim de se dizer. Imaginou se Gabriel pensava em mordê-la. O rosto dele, ainda virado para a estrada, estava tão calmo quanto a estátua de um santo em uma catedral, mas ela o tinha visto com Aidan. Tinha visto a forma como ele afundara os dedos na pele do garoto e como os músculos no pescoço dele ficaram tensos. E, quando havia olhado para ela, com a boca pintada de sangue, o olhar contemplativo dele não seguirá os movimentos dela. Ela se perguntava como seria ser infectada e ceder, deixar-se transformar, ser imortal e congelada no tempo e mágica e monstruosa. Havia tantas garotas e tantos garotos fugindo para Coldon que dariam qualquer coisa para terem a infecção correndo em suas veias como ardia nas de Aidan. Os vampiros lá dentro eram incrivelmente circunspectos em relação a morderem as pessoas, e era por isso que todas as fotos deles se alimentando dentro de Coldon os mostravam se alimentando de tubos que gotejavam. Mais vampiros acabariam por exaurir a cadeia alimentar. Aquilo que Aidan tinha, e o que ela, talvez, também tinha, era raro e desejável. Havia uma garota que Tana tinha conhecido, uma amiga da Pauline, que cortava linhas finas nas próprias coxas com lâminas de barbear antes de ir aos clubes, de modo que um vampiro pudesse se sentir atraído por ela. Quando olhou para a boca de Gabriel nesse momento, ela ainda estava manchada de carmim ao longo da extensão do lábio inferior. Talvez porque ele a tivesse salvo lá no posto de gasolina e ela estivesse se sentindo grata por isso, ou porque estivesse tão cansada, Tana ficou fascinada com a boca dele, pela forma como ela se curvava em um sorriso de pecador. Sabia que o estava olhando como se ele fosse um garoto, como um belíssimo garoto cujo sorriso poderia ser admirado, e que isso era algo perigoso e idiota de se fazer. Ela nem mesmo sabia se ele sequer pensava nela como uma garota. Precisava parar de pensar nele desse jeito. O ideal seria que parasse de pensar totalmente nele, exceto como algo perigoso. Porque eles estavam atrás de você, aqueles homens e o espinho. Foi ruim o que você fez? Muito ruim, concordou ele. Um ato de misericórdia do qual me arrependo, do qual vou me arrepender eternamente. Eu tive um tutor uma vez que queria que eu acreditasse que a misericórdia é uma espécie de tristeza e que, visto que o mal é o motivo da tristeza, o mal também é o motivo da misericórdia. Eu achava que o meu tutor era velho e cruel, e talvez ele fosse mesmo, mas agora acho que ele também estava certo. Isso não faz sentido, disse Tana, recostando-se no apoio de cabeça almofadado. A misericórdia não pode ser um mal. É uma virtude, como a bondade ou a coragem ou... A voz dela falhou. Gabriel virou-se para olhar para ela. Este é o mundo que eu refiz com a minha terrível misericórdia. Ela balançou a cabeça em negativa. Isso também não faz sentido. Em seguida, não pôde evitar e soltou um bocejo. Ele deu risada, soando como qualquer garoto da escola. Ela se perguntou de que cor teriam sido os olhos dele havia muito tempo. Vá dormir, Tana. Recline-se no assento. Se você permitir que eu pegue seu carro emprestado esta noite, prometo que a compensarei por isso. Ah, é? Perguntou ela, olhando para ele, com os pés descalços e roupas simples e pretas. Com o quê? O sorriso permaneceu nos lábios dele.
Joias, mentiras, tiras de papel, flores secas, lembranças de coisas que se passaram há muito tempo, citações inúteis, mãos ociosas, botões e travessuras. Ela tinha quase certeza de que ele estava brincando. Ok. Então, aonde estamos indo? Quis saber, indicando a janela com a cabeça. A voz dele foi suave. Coldon. Ah, disse ela, piscando para acordar novamente. Eu devo ir. Mas, se Aidan cruzar os portões comigo, ele estará mais seguro, e você estará mais segura sem ele. Eles vão caçá-lo pelo mundo. E é bem provável que ele comece a caçar também. Mas e se ele não quiser ser um vampiro? Perguntou-lhe Tana. Assim que as palavras saíram de sua boca, ela se deu conta de que ele desejaria isso. Era óbvio que Aidan desejaria isso. Não era exatamente o que ele tinha dito antes de atacá-la. Ser um vampiro faria com que tivesse toda a glória que pudesse imaginar. Não seria apenas conhecido como o cara em uma festa que muito provavelmente seduziria a namorada de alguém ou como o garoto de cidade pequena que ansiava pela cidade grande. Em Coldon, ele ficaria afogado em atenção, e o massacre na casa da fazenda apenas tornaria sua história mais trágica. Mais romântica. Além do mais, Aidan estava com fome. Tana era a única que não queria ser uma vampira. E estava com medo de que, conforme o tempo passasse a ter cada vez menos certeza disso. A febre está no sangue dele, disse Gavriel. Ele não busca nenhuma outra cura. Eu acho que ele tomou a decisão em seu coração, mas quem pode confessar ter tomado tal decisão? É difícil lutar contra a infecção, disse Tana, e a voz saiu mais rouca e mais desesperada do que ela pretendia. Não queria falar sobre a mãe. Não queria dizer a ele que a febre poderia estar no sangue dela também. Dentro de umas poucas horas, poderia estar tão mal quanto Aidan. Eles não conseguem. Você não entende. A febre toma conta deles e eles não conseguem pensar direito. Ele não disse nada em resposta. Naquele silêncio, ela percebeu quão idiota estava sendo. Ele deveria ter sido infectado uma vez, deveria ter cedido à infecção, deveria saber melhor do que ela como era a sensação. Se você for a Coldon, disse Tana, na esperança de mudar de assunto, não vai poder sair de lá. Tem certeza de que, seja lá porque você esteja indo até lá, é algo que vale a pena? O que é isso? Ele perguntou repentinamente, tirando uma das mãos do volante para encostar no braço dela. Isso o quê? Perguntou ela, olhando para baixo. Os longos dedos dele tracejaram o contorno da cicatriz logo abaixo da curva do cotovelo dela, mas não dava para decifrar a expressão dele. A pele de Tana parecia cálida demais em comparação com o frescor do toque dele, como se ela estivesse febril. Estas são marcas antigas, disse ele por fim. Você era só uma criança. Isso deveria importar? Quis saber, Tana. Geralmente ela tomava cuidado, mas deveria ter puxado as mangas do vestido. Por que a morte deveria discriminar entre velhice e juventude, você quer dizer? Perguntou ele, com calma. A morte tem seus prediletos, como qualquer um. Aqueles que são queridos da morte não haverão de morrer. Ela ficou aliviada porque ele não lhe havia feito nenhuma daquelas perguntas horríveis e idiotas com as quais já estava acostumada. Quem mordeu você? Ouvi dizer que não dói quando se é mordido. Dói? Você gostou de ser mordida? Ah, vamos lá. Você está mentindo. Você gostou, não gostou? Mas então, ele deveria saber a maioria das respostas. Parece que a morte voltou para me buscar. Ele abriu um sorriso largo e sutilmente estranho que, de alguma forma, fez com que ela sorrisse em resposta. Você a afastou novamente. Derma. Tana. Eu protegerei você da morte, pois não tenho medo dela. Somos adversários há tanto tempo que somos mais chegados do que amigos. Eu só vou fechar os olhos por um minuto, disse ela. Não é nem tão tarde assim. Havia outra coisa que ela queria dizer, algo que estava prestes a dizer, mas as palavras foram engolidas pela noite. Tana acordou ao som de vozes. Estava sozinha no carro, estirada no banco da frente, usando o braço como travesseiro para apoiar a cabeça, um dos pés com a bota de encontro ao vidro da janela do lado do motorista. O agradável aroma de café no ar, misturado com gás queimado do carro. E ela sentiu um calafrio, como se tivesse chutado para longe um cobertor bem no meio do inverno. Por um instante, acordar pareceu uma coisa boa de se fazer. Ela se lembrava de uma festa e de ter ficado preocupada em ir à festa sozinha, onde estava certa de que trombaria com Aida. Ouviu a voz dele do lado de fora do carro, então tudo devia ter dado certo. Exceto que as lembranças pareciam fazer parte de um pesadelo, coisas que não poderiam ser reais. Sangue, olhos vazios e uma chuva reluzente de vidro estilhaçado. Então tudo voltou à sua mente de uma vez só, e todos os seus músculos se retesaram com uma sensação instintiva de alerta. A cabeça estava a mil e ela se mexeu no assento, chutando o volante na ânsia de ficar ereta. Seu Crown Vic estava parado em um estacionamento, longe do aglomerado central de carros e caminhões.
Ao longe, ela viu um grande e irregular edifício, lâmpadas que piscavam e holofotes reluzentes anunciando o lugar como sendo Dead Last Rest Stop, aberto 24 horas. O brilho puro e espalhafatoso disso tornava os limites mais distantes do estacionamento ainda mais escuros em comparação. Ela nunca estivera ali antes, mas conhecia o lugar, da mesma forma como conhecia o sul da fronteira. As crianças na escola usavam camisetas adornadas com o logo do lugar ou colavam adesivos de para-choques do lugar em seus carros. O Dead Last Rest Stop era tão ostentoso e famoso assim por causa de sua proximidade da primeira Coldon. Eles haviam avançado muitos quilômetros enquanto ela dormia. Gabriel estava sentado no capô do carro, com um saco de papel e um copo fumegante ao lado. Estava com a cabeça baixa e, sombreado como estava seu rosto, parecia um pálido garoto humano e não um monstro, de jeito nenhum. Aidan estava em pé, parado com as mãos nos bolsos, conversando com duas pessoas que Tana não conhecia. Ele deveria estar atordoado pela infecção, mas parecia estar escondendo-a bem, e sua voz estava só um pouco irregular. A dupla era formada por uma garota e um garoto, cujos cabelos estavam tingidos do vibrante azul celeste das asas da borboleta e de bolas de chiclete. Eram tão parecidos que Tana achava que deveriam ser gêmeos. Você tem certeza de que pode dar uma carona pra gente? Quero dizer, obrigado, claro, mas eu só quero ter certeza de que você está falando sério, o garoto estava dizendo. Os cabelos dele estavam navalhados atrás, e o restante estava penteado para frente, desordenado, com partes mais longas de cabelo emoldurando franjas pontudas. Os olhos estavam delineados com cajal, e um único piercing de prata reluzia logo acima do lado direito do lábio, como uma dessas pintas charmosas. Aqui fora, no mundo sem graça, nós somos só duas crianças sem dinheiro nenhum, mas lá dentro tudo gira em torno de trocas de mercadorias e serviços, e favores, e de quem você conhece. A Midnight é íntima de muita gente por causa do blog dela, então nós temos onde ficar quando chegarmos à cidade. Nós trouxemos muita coisa para trocar e temos um plano. Então, podemos ajudar vocês, se vocês nos ajudarem. Aidan Soryu. Definitivamente. Ele olhou para trás, para o carro, em direção a Tana. Ela não sabia ao certo se deveria sair dali. Já era bem ruim que ele estivesse prometendo carona às pessoas. Ir para Coldon foi meio que um impulso para nós, disse ele. Então, um guia seria útil. A garota, Midnight, pôs a mão no ombro de Aidan. Impulsivo, disse ela, como se não houvesse um elogio melhor do que este. Seus cabelos eram muito mais longos do que os do irmão, divididos em um dos lados e caindo na frente do rosto, cobrindo por completo um dos olhos. Ela vestia uma calça jeans skinny e um top azul de veludo e sapatilhas de balé sujas, tingidas em casa em um matiz de azul. Havia duas argolas de piercings passando por seu lábio inferior, e o piercing que tinha na língua batia de encontro aos dentes quando ela falava. Nós fazemos parte de uma rede online para pessoas que estejam planejando ir a Coldon. Costumávamos postar o tempo todo sobre encontrarmos o nosso destino, clamando todas as coisas que as pessoas normais não querem. A gente falava e falava, mas quantos de nós realmente faziam alguma coisa? Nós dizemos que a pessoa tem que estar disposta a morrer para ser diferente. Eu aposto que você também acredita nisso. O garoto apontou uma pintada para Aidan. Você nem mesmo conhece, Midnight. Pode ser que ele esteja fazendo isso totalmente por capricho. Pode ser que ele não esteja falando sério. Ele pode estar meio chapado. Olhe para ele. Há algo errado com os olhos dele e ele está suando. Midnight revirou os olhos, e sua voz estava repleta de sarcasmo. Essa é uma coisa legal a dizer de alguém que está nos oferecendo uma carona. Ela olhou para Aidan. Não ligue para o Winter. Ele é super protetor. Então vocês estão dispostos a morrer para serem diferentes? Aidan perguntou a eles, e Tana ouviu a fome na voz dele. Com certeza, disse ela. Eu queria ir a Coldon no ano passado, mas o Winter não queria ficar eternamente com 16 anos e eu tive que admitir que seria meio tosco mesmo. Então, chegamos a um meio termo. Dentro de um mês, nós vamos fazer 18 anos e achamos que somos velhos o bastante para ir Midnight e Winter 4, pensou Tana. Sabia que os nomes tinham que ser falsos e que a aparência dos dois era um artifício elaborado, mas eles usavam sua estranha beleza como pintura de guerra. Formavam uma dupla intimidante. Winter olhou para suas botas na altura do meio da perna, na extensão das quais havia fivelas de um lado ao outro, e franziu o senho como se quisesse que Midnight desse uma resposta diferente a Aidan. Uma longa corrente de metal corria do gancho em seu cinto até o bolso traseiro. Ele a girava em torno de um dos dedos, ocioso, do mesmo modo inquieto como a irmã mordia os piercings no lábio. Eu vou postar a coisa toda no blog, disse Midnight. É assim que vamos pagar pelas coisas depois que nossas mercadorias de troca acabarem. Tem um lance para doações no site, e temos os anúncios e tal. Meus leitores já eram um bom número antes, mas chegaram às alturas depois que fugimos. 100.000 visitantes únicos estão assistindo à nossa aventura. Fizemos uma promessa um ao outro, e a eles.
Chega de aniversários, recitaram eles mais ou menos ao mesmo tempo. Depois, ficaram ruborizados e riram um pouco. Era um voto, uma parte de um cântico, a escritura deles, algo que ambos levavam tão a sério que dizer isso em voz alta os deixava envergonhados. Por que vocês estão planejando morrer e se erguer novamente? Perguntou Gavriel de cima do capô do carro. Eles olharam de relance para ele, surpresos, como se tivessem se esquecido de que ele estava ali. O rosto de Gavriel estava sombreado bastante para ocultar os olhos, mas sua imobilidade antinatural deveria ter deixado os dois enervados. Eu acabei de postar sobre a nossa última ceia, disse Midnight, pegando o celular e estendendo para Aida, inclinando-se mais para perto dele do que era necessário. É meio que uma tradição. Antes de passar pelos portões, a gente come uma última refeição. Todas as nossas comidas prediletas. Veja, Winter comeu pizza com azeitonas, batatas fritas com ketchup e bobateia. E aqui está uma foto da minha última refeição, bife e ovos com uma fatia de torta de maçã. Eu estava tão animada que só dei uma mordida em cada. Sabe, que nem quando a pessoa ganha uma última refeição especial que ela pode escolher antes de ir para a cadeira elétrica. Última ceia. Tana se deu conta de que isso se devia ao fato de que eles esperavam morrer. Ela viu como o olhar contemplativo de Aidan passava pela pele de Midnight. Ela era realmente bela, com grandes olhos negros e todo aquele cabelo azul, com brincos em forma de adagas pendendo dos lóbulos das orelhas. Ele abriu um largo sorriso, como se o que ela havia acabado de dizer fosse muito engraçado. Ele ia mordê-la. Tana saiu do carro, batendo a porta com tudo atrás de si. Todos olharam na direção dela, e Midnight franziu a testa ao ter sua conversa interrompida. Aiden, diz Tana Tom de aviso. Está tudo bem? Ele se virou na direção dela, com um sorriso forçado relaxando e dando lugar a um sorriso de verdade conforme ela se aproximava. Deu de ombros e jogou, despreocupado, um dos braços por cima do ombro dela. Midnight, Winter, esta é a minha namorada, Tana. Midnight recuou um passo, assim afastando-se um pouco de Aida. Winter olhou para Tana de um jeito que lhe dizia quão péssima deveria estar sua aparência, com o vestido rasgado e imundo, os cabelos todos bagunçados. Eu não sou, Tana começou a dizer, afastando-se de Aida. Ele ainda estava sorrindo. E ela está preocupada porque estou doente. Estou resfriado. Ela está preocupada que eu vá morder você, e deveria ficar preocupada mesmo, porque eu quero morder você. Quero muito. Com isso, Gavriel ergueu o olhar novamente, e ele e Tana se entreolharam. Ela não conseguiu ler a expressão dele, mas pôde ver que não estava satisfeito. Midnight cobriu voando a boca com uma das mãos, havia esmalte prateado lascado em suas unhas e anéis de ônix nos dedos. Winter analisu o rosto de Aiden. Você está doente mesmo, não está? Ele foi mordido ontem à noite, disse Gavriel, inclinando-se para frente, com os cabelos negros caindo no rosto. Ele consegue controlar a fome agora, por curtos períodos, mais ou menos, mas vai piorar. Talvez ele tenha mais 1 ou 2 dias antes de ter que ser contido. Tana esperava que Aidan apresentasse alguma resposta a isso, no entanto ele estava calado. Talvez não tivesse se dado conta de que ficaria pior. Tana pensou na mãe gritando lá do porão e estremeceu. Pensou na forma como sua pele parecerá resfriada quando acordara. Não sabia ao certo porque Aidan não havia dito nada sobre a possibilidade de ela estar resfriada, fosse porque estava sendo legal ou por ter se ligado de que eles ficariam menos impressionados se o perigoso não fosse só ele. Mas, de uma forma ou de outra, ela estava grata por isso. Posso entrevistar você? Perguntou Midnight a Aidan, sacando o celular e mexendo nele, abrindo algum aplicativo. Para o blog? Você pode descrever como é a sensação da fome? Cuidado, disse Winter, colocando a mão no braço da irmã. Tana pôde ver que Midnight não estava ouvindo o irmão. Sua boca estava levemente aberta, fascinada, um rato apaixonado por uma cobra. Vamos, diz Midnight a Aiden, perdendo a compostura por completo. Ela dava pulinhos em suas sapatilhas sujas de balé. Por favor. Eu nunca conversei com alguém que estivesse vivenciando o que está acontecendo com você. Estou tão curiosa. E os meus leitores ficariam super curiosos também. Deve ser incrível ter todo esse poder correndo em suas veias. É como se você fosse oco, disse Aidan, olhando para a câmera como se estivesse pronto para devorar todos os telespectadores, parecendo um dublê de uma daquelas celebridades vampíricas da internet. Oco e vazio, e só uma coisa importa. Eu não consigo acreditar que isso esteja acontecendo, disse Tana, andando em direção a Gavriel. Ele estendeu um copo para ela, aquele que ela havia visto ao lado dele no capô quando acordara. A camiseta preta dele estava estirada e apertada no peito, e havia um saco de papel amassado ao lado dele. Dizem que um sono longo é a melhor cura para todas as doenças. Ela tomou um bom gole do café. Estava doce demais e muito cheio de creme,
como se tivesse sido misturado por alguém que não fazia a mínima ideia de como deveria ser o gosto do café, alguém que não sentia o sabor da comida fazia muito tempo. Ela esticou a mão em direção ao saco. O que tem aqui dentro? Donuts? Ele desviou o olhar, como se não quisesse vê-la abrindo o saco. Pegue. É para você também. O saco acabou contendo um colar de granadas da Boêmia agrupadas como se fossem sementes de romã, com um medalhão incrustado com uma imensa granada, do tamanho de um figo, pendendo do ponto central. O fecho dourado atrás estava quebrado, como se tivesse sido arrancado do pescoço de alguém, e o medalhão em si estava vazio. O colar repousava em uma espécie de cama de notas de dinheiro soltas, algumas manchadas de tinta, algumas com manchas marrom avermelhadas, algumas notas de $1 e algumas de 20 misturadas a uns poucos euros, tudo comprimido, junto, em uma pilha bagunçada. Onde você arrumou tudo isso? Perguntou ela. Naquele instante, Midnight soltou um grito. Tana virou-se em direção a eles e sentiu as mãos frias de Gavriel se fecharem em volta dela. Dedos gélidos afundavam em sua pele logo abaixo das costelas. A pegada dele era tão firme que ela sentiu como se estivesse sendo segurada por uma estátua de bronze. Midnight estava no chão, o celular jogado para um lado, e as mãos lutavam para empurrar Aidan para longe. Ele estava agachado sobre ela, tirando sua blusa de veludo por cima. Winter tinha segurado um dos braços de Aidan e estava tentando puxá-lo para trás. Tana chutou inutilmente o para-choque do carro enquanto era arrastada para cima no ar. Sentiu o peito de Gavriel em suas costas, liso e gelado como pedra. Sentiu a gélida curva do maxilar dele, onde ele o descansava, apoiado no topo da cabeça dela. SHHH, Tana, disse o vampiro, deslizando a bochecha para baixo pelos cabelos dela, de modo que pudesse murmurar encostado na garganta da garota. O terror sobrepujou-a, imenso e animal. Seu corpo assumiu o controle, remexendo-se, contorcendo-se, tentando arranhar. Era como se estivesse naquele porão escuro mais uma vez, com os lábios frios da mãe dando-lhe um beijo final. Sure, DCLE. Está quase terminando. Não. Gritu Tana, lutando inutilmente. Não, não, não. Eu tenho que ajudá-lo. Me solta. Então, de repente, ele fez o que ela mandou, deslizando as mãos para libertá-la. Ela saiu cambaleando e quase caiu de joelhos no chão. Winter havia soltado o braço de Aidan, preferindo puxá-lo para longe de Midnight pelos cabelos. A cabeça de Aidan ia para trás e para frente, e Midnight estava com a mão debaixo do maxilar dele, empurrando-o para longe dela. Mas ele estava perto, perto bastante para que seus dentes partissem a pele exposta do braço dela. As unhas dele rasparam o ombro dela, criando pequenos riachos de sangue. Os gritos da garota subiam em espiral no céu da noite. Por um instante, a mente de Tana ficou em branco. Então, ela apressou-se a ir até lá, agachou-se de modo a poder enfiar as mãos sob as axilas de Midnight e erguê-la. Aidan olhou para Tana e, por um instante, ficou claro que ele achava que ela o ajudaria. Então ela correu para longe dele, puxando Midnight com o máximo de força de que era capaz, e ele rosnou, compreendendo. Aidan foi em direção às pernas de Midnight, porém ela foi rápida o bastante para chutá-lo com força no peito. Mesmo que ela estivesse usando apenas sapatilhas, ele caiu, tropeçando e apoiando-se em um joelho, ofegante, com uma das mãos estiradas como se para afastar mais violência. Winter travou o braço em volta do pescoço de Aidan e manteve-o assim. Por um instante, o corpo de Aidan ficou mole, e então ele elevou os dedos que tremiam, manchados de vermelho. Eliesteva prests a lamlos. Tana deu um pulo à frente, limpando as mãos dele no vestido. Ela não sabia ao certo quanto de sangue humano o transformaria, mas não queria se arriscar de modo algum. Aidan começou a rir, um som abafado pelo braço de Winter em sua garganta. Midnight soluçava e chorava baixinho, com o vermelho ensopando sua blusa rasgada, transformando o veludo azul em preto. Tana olhou para Gavriel. Ele estava observando-a com olhos semicerrados de um escarlate reluzente, um olhar fixo, determinado e libidinoso. Você não fez nada. Ela acusou, apontando para ele um dedo trêmulo. Ele inclinou-se em direção ao cenário da carnificina, como uma árvore se curvando ao vento, como se ela tivesse feito um sinal chamando. Você poderia tê-lo feito parar e simplesmente deixou que isso acontecesse. É perigoso ir até Coldon infectado, mas não transformado ainda. A voz dele soou distante, mas algo na forma como moveu a boca, um pouco de languidez, mostrava como o sangue no ar e a sensação da luta dela contra ele tinham atiçado sua fome. Teria sido mais seguro se você simplesmente tivesse deixado acontecer. Todos os vampiros novos nascidos em Coldon comprometem o suprimento de sangue. Há apenas um número X de doadores. É perigoso estar infectado em qualquer lugar, disse Tana. Eu só não quero que ele morra. De uma forma ou de outra, todos nós acabamos mortos, disse Gavriel, de olho em Aidan. Então ele se curvou e pegou o copo de café do chão, trazendo o líquido remanescente para lavar os dedos de Aidan. Tana ajolhuasi no asfalto fresco do estacionamento,
Cuidadosamente raspando a pele de midnight de sob as unhas de Aiden com as proprias unhas. Corta a tesão, disse Aidan, em voz baixa. Um suor frio umedecia a franja dos cabelos sobre sua testa. Ele ergueu um largo sorriso para Gavriel, com a cabeça pendendo no braço de Winter agora, como se não tivesse mais forças para lutar. Você me deve uma, disse Tana a Aidan. Eu espero que você saiba exatamente quanto me deve. Inclinando-se sobre eles, o rosto de Gavriel não ficava mais oculto pelas sombras. Seus olhos captavam as luzes piscantes da placa da loja, e a pele era pálida demais para pertencer a um ser humano. Winter ficou em pé abruptamente, libertando Aidan e recuando, afastando-se do vampiro. Algum problema? Perguntou Gavriel a ele. Aiden alongo esse, erguendo o olhar para as estrelas. Midnight forçou-se a ficar em pé, não com muita firmeza, limpando lágrimas do rosto e borrando o rímel preto. Viu Gavriel e ficou paralisada, tal como seu irmão havia ficado. Rosas são vermelhas. Sim, estes são meus olhos de verdade. Eu não sou aquilo que vocês estão procurando. O sorriso de Gavriel era so dentes. Estive aqui o tempo todo esperando que vocês notassem isso. Eu posso dar o que vocês desejam. Posso dar a vocês o esquecimento eterno. Para com isso, disse Tana, batendo no ombro dele, continuando a fingir que ele era uma pessoa comum, fingindo que não estava com medo, com a esperança de que ele esquecesse também, fingindo que tinha algum poder que fosse em toda essa situação. Para com isso agora mesmo. Para mim já chega de todo mundo atacando todo mundo. Suas palavras pareciam quebrar o encanto que ele tinha sobre Winter, que colocou a mão no ombro não ferido da irmã. Nós deveríamos levar você a um pronto-socorro. Nada de hospital, this midnight, Grog. Eu só preciso de curativos. Nós podemos conseguir uns curativos lá dentro. Yanni, disse Winter. Por favor, vamos para casa. A garota olhou para ele com olhos arregalados, negros e furiosos. Nós temos tudo de que precisamos bem aqui. E nunca mais me chame desse nome de novo. Nunca. Me. Tana olhou na direção de Aidan, que ainda fitava embasbacado as estrelas. Ele estava respirando com mais rapidez, como se não conseguisse inspirar o ar por completo. Pressionava uma das mãos junto ao coração. Mal pareceu notar quando ela chamou seu nome baixinho. Vá com eles, disse Gavriel a Tana, sentando-se ao lado de Aidan e empurrando para cima a manga da própria camiseta. Já que é o seu desejo, eu não vou deixar que ele se alimente dos vivos, mas não há nenhum motivo pelo qual ele não possa beber dos mortos. Isso vai aliviar a fome dele. Vá, Tana. Nós estaremos aqui quando vocês voltarem. Ela foi. Capítulo 10. No inverno antes da festa ao pôr do sol, antes de Tana desaparecer e talvez ser infectada, antes de Pelo ter ficado assustada e com medo conforme os dias se passavam e Tana não telefonava para eles para contar nada que fosse, uma assembleia tinha sido realizada na escola secundária para discutir o vampirismo. Mesmo com os alunos do 7º e do 8º ano ficando em prédios diferentes, todos eles foram, inclusive Pearl, marchando e seguindo como um rebanho até a frente do auditório. Enquanto descia os degraus, Pearl ergueu a cabeça, procurando por sua irmã. Os alunos do 8º ano pareciam tão mais velhos do que ela, falavam alto e eram intimidantes. Alguns dos garotos mais velhos tinham barbas ralas e as garotas se vestiam como se estivessem na faculdade. Com a saia de brim e um legging por baixo, com os tênis Converse All-Star novinhos em folha, cor-de-rosa e brilhantes, e os cabelos presos em um rabo de cavalo de lado, Pearl sentirá estar com uma aparência fofinha quando se vestira pela manhã. Agora, sentia-se como uma criancinha. Pearl. Chamou uma voz acima do clamor feito pelos alunos que procuravam lugares para se sentar e gritavam com os amigos. Virando-se, ela avistou Tana e Pauline acenando para ela mais ou menos lá no meio do auditório. Tana colocou as mãos em concha em volta da boca para fazer com que a voz soasse mais alta. Vem sentar aqui com a gente. Pearl olhou para o restante de sua classe, que marchava obediente, em grupo, para a frente. Então, olhou para a irmã que acenava para ela. Por fim, tomou uma decisão e seguiu seu caminho, passando pelas crianças mais velhas e dirigindo-se ao assento que Tana havia reservado para ela. Eu deveria estar lá, disse Pearl, apontando para sua professora. Mas nós vamos nos divertir mais aqui, prometeu-lhe Pauline, abrindo um grande sorriso que dizia nós três vamos nos meter em encrenca juntas. Ela estava usando um vestido listrado em preto e branco, botas de um laranja berrante e um chapéu vintage cor-de-rosa com um véu. Era estranho ver Pauline e Tana juntas na escola.
Era como se estivesse vendo uma parte da irmã dela que geralmente ficava escondida. Em casa, era Tana quem preparava o jantar quando o pai delas esquecia, o que acontecia com muita frequência. Era ela quem conhecia apenas 3 receitas: espaguete, salada com filé de frango em cima e burritos. Era ela que era boa em trançar cabelos sem puxá-los com muita força, exceto quando fazia tranças francesas. E ela era quem conseguia consertar quase qualquer coisa: pias, privadas, canecas prediletas. Na escola, obviamente ela era uma outra pessoa. Alguém que andava com arrogância por aí em suas grandes botas e sua jaqueta de couro preta, fazia aulas de oficina mecânica junto com os meninos e olhava com ódio para todo mundo que não fosse Perla ou Pauline, como se quisesse nocauteá-los. Bem naquele instante, ela e Pauline estavam reclinadas em suas cadeiras, com largos sorrisos voltados uma para a outra por cima da cabeça de Perla. Era esquisito. Nós temos uma conferencista especial hoje, anunciou a diretora Wong a eles naquela sua voz sensata, que dizia sem dizer: envergonhem a escola e vou fazer com que vocês lamentem por isso, com os cabelos curtos penteados para um dos lados e presos com gel para ficarem no lugar. Nós vamos ouvir o relato de alguém que ficou presa dentro de Springfield quando os muros foram erguidos. Obrigada por ter concordado em vir até aqui e contar sua história, Yashira Baez. Vamos dar grandes boas-vindas da Astel Regional a ela. Todo mundo aplaudiu ruidosamente, com alguns dos garotos nos fundos gritando uhul. Perla inclinou-se para baixo para pegar uma caneta com cheiro de morango e um caderno de sua bolsa, caso tivesse que anotar alguma coisa. Uma pequena mulher latina subiu no palco, vestindo uma calça jeans e um cardigã amarelo claro. Parecia velha o bastante para ser avó de alguém. Eu vou contar essa história a vocês exatamente como aconteceu. Eu estava indo para Springfield para tirar a minha tia-avó de lá quando os militares bloquearam a área. Ela estava em um complexo de apartamentos de moradia assistida e era velha demais para dirigir. Então, quando ouvi o rumor de que a cidade estava sendo fechada, achei que conseguiria tirá-la de lá a tempo. Infelizmente, fiquei presa lá junto com ela. Eu morei na primeira Coldon durante 2 longos anos até que dei um jeito de conseguir dinheiro bastante para comprar para mim um sinalizador de um caçador de recompensas. Eu nunca teria conseguido isso sem as doações da minha igreja, de modo que agora eu vou às escolas para tentar retribuir à comunidade o que eles fizeram por mim. As pessoas perguntam o tempo todo se os vampiros são como nós. Eu sempre digo que, nos meus 2 anos presa lá dentro, joguei damas com vampiros. Eu fiquei sentada em varandas com vampiros. E eles eram muito parecidos com as pessoas que foram antes. Mas não são os mesmos. Vampiros são predadores, e nós somos as presas. Isso é algo que vocês nunca podem esquecer. Ela olhou muito séria para o público. Circos domum tigres. Fazem com que eles pulem por entre aros em chamas. Eu aposto que aqueles tigres são realmente legais com seus treinadores. Batem neles com suas grandes cabeças, de brincadeira. Rolam de costas no chão como gatos domésticos. Mas, se estiverem com fome o bastante, os tigres vão comer aqueles mesmos treinadores com quem eles foram tão legais. Algumas pessoas em meio ao público ali reunido deram risadas nervosas. Tana não riu. Pauline olhou para ela, um pouco preocupada. Agora, eu nunca presumo que todo mundo tenha conhecimento do básico, então nós vamos repassá-lo novamente. Pessoas infectadas, pessoas que têm sangue de vampiro nas veias, pessoas que pegaram um resfriado, bem, elas não podem espalhar a infecção. Estão infectadas, mas não são infecciosas. Entenderam? É óbvio, disse Pauline baixinho. Caso contrário, o mundo estaria enterrado em vampiros. A senhora Baez continuou falando, repassando coisas que considerava básicas. Perla sabia da maior parte daquilo tudo, ou pelo menos sentia como se já tivesse ouvido aquilo antes. Uma vez que uma pessoa fosse mordida, os sintomas apareceriam dentro de 12 a 48 horas. Às vezes, as pessoas eram resgatadas antes que uma mordida pudesse ser completada e exibiam sintomas menores, mas não ficavam, de fato, resfriadas. Um número muito pequeno de pessoas tinha sistemas imunes capazes de lutarem contra a infecção. A senhora Baez contou a eles a história de um caçador de recompensas indonésio que tinha sido mordido em 8 ocasiões e, mesmo com a pele marcada pelas cicatrizes dos ataques, não ficará infectado. Ele confiava plenamente no coquetel de sangue de cobra misturado com uma gota de sangue humano infectado e muito araque que bebia todas as manhãs, sua receita para ficar livre da infecção. Ele se considerava imune, até que foi mordido pela 9ª vez e sucumbiu ao resfriado, transformando-se em um vampiro logo depois. Perla notou que Tana estava esfregando o braço, no local onde a mãe delas a havia ferido. Ela tinha uma grande cicatriz que às vezes escondia e às vezes exibia, como se estivesse fazendo com que as pessoas se atrevessem a lhe fazer perguntas sobre aquilo. A vovó e o vovô levaram Perla para um lado, fazia anos, e dito a ela que Tana ficaria com a mente bagunçada por causa da mãe delas e que Perla teria que cuidar da irmã. Perla não sabia ao certo o que aquilo queria dizer, exceto em momentos como este, quando ela se inclinou na direção de Tana, pegou na mão dela e deu-lhe um apertãozinho. Tana retribuiu o gesto.
O que a vovó e o vovô não entendiam era que Tana não tinha ficado com a cabeça bagunçada por causa da mãe, havia ficado assim por causa do pai. Se ele apenas tivesse dado um pouco de sangue à mãe, em vez de trancafiá-la, nenhuma daquelas coisas ruins teria acontecido. A mãe não estaria morta, Tana não teria ficado marcada e ninguém estaria triste. Talvez todos eles morassem em Coldon agora, ou talvez tivessem emigrado para Amsterdã ou algo do tipo, onde ainda era ilegal ser vampiro, mas ninguém estava nem aí para isso. Pode acontecer muito rápido, dizia a senhora Baez. Até mesmo antes de aparecerem os sintomas, o sangue vampírico está preparando o corpo para a transformação, de modo que, uma vez que a pessoa beba sangue humano, ela vai se tornar um vampiro. Leva menos de 1 hora para morrer e, só uns 15 minutos depois, eles podem se erguer novamente, com novos dentes, músculos mais densos e aquela fome de vampiro recém-nascido. Eles usam muita energia para se transformarem assim, então, até que se alimentem, não são capazes de se controlarem muito bem. É preciso ficar longe dos recém-transformados, não importa quão bem você os tenha conhecido em vida. A senhora Baez foi andando até a beirada do palco. Que tal um exercício divertido? Eu vou ensinar uma palavra grande a vocês. Alguém sabe o que é apotropaico? Pero não sabia, mas um dos meninos disse que eram coisas de que os vampiros não gostavam. Rosas selvagens. Alho, chamado de a rosa fétida. Símbolos sagrados. Água corrente. Espinheiro. Pero já sabia de tudo isso. Hemlock havia explicado sobre eles em seu programa sobre caça de recompensas. Porém, segundo a senhora Baez, alguns deles não funcionavam. Ela havia usado um símbolo sagrado 2 vezes enquanto estivera em Coldon, e em nenhuma das vezes aquilo havia surtido algum efeito. Eu aposto que eles não vão deixá-la falar de todas as coisas sinistras, disse Pauline, baixinho. Todas as pessoas bebendo sangue de animal para continuarem humanas, até mesmo bebendo o próprio sangue. Pessoas ficando bêbadas durante meses para reduzir a fome. Isso é verdade? Perguntou Pearl. Isso funciona? Tana do de Ambrose. As pessoas bebem até mesmo sangue de vampiro, se conseguirem obtê-lo. Continuou falando Pauline, em voz baixa, como se estivesse contando uma história de fantasmas. Dizem que há alguns caçadores de recompensas na Europa que são bem viciados em sangue de vampiro. Mas a pessoa não fica melhor, apenas não piora. É como fazer a infecção voltar atrás, a partir do primeiro dia. Hora das perguntas, disse a senhora Baez lá do palco. Eu não posso prometer que tenho todas as respostas, mas serei tão honesta quanto puder. Porque eles simplesmente não deixam as pessoas saírem de Coldon se elas quiserem. Perguntou uma garota. Se não estão infectados, que diferença faz? Dinheiro, respondeu a conferencista. Custa muito dinheiro para o governo manter as Coldons e muito dinheiro para testar as pessoas para que sejam liberadas. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar, então ele vem do orçamento para os caçadores de recompensas. Além do mais, o governo não quer que todo mundo saia das Coldons. Se todo mundo saísse, o que os vampiros comeriam? Uns aos outros, a quarentena seria quebrada. Olhe para a diretora Wong, sussurrou Pauline a Pearl. Ela quase cuspiu as entranhas com essa resposta. Você não sente ódio por ter ficado presa lá? Perguntou um dos garotos. ASRA. Baez do de Ambrose. Deixei o ódio para trás faz muito tempo. O mundo é do jeito que é. Eu só posso consertar a minha pequena parte nele. E escolho fazer isso contando os fatos às crianças, para que elas não acreditem em tudo que leem na internet. Uma onda de risadas veio dos professores ao ouvirem isso. Tana levantou a mão de repente. O coração de Pearl começou a espancar o peito, com medo do que a irmã diria. Sim? Perguntou a senhora Baez, apontando para ela. Tana levantou-se. Eles não podem beber o sangue uns dos outros. Como? Quero dizer, se todos os humanos estivessem mortos ou se comessem todo mundo em todas as Coldons e não pudessem sair, o que aconteceria? Eles não se alimentariam uns dos outros. A mulher assentiu. Quer saber de um segredo? O sangue vampírico é excelente para os vampiros. Ele concede a eles um pouco do poder do vampiro que foi drenado. Então, sim, eles podem beber uns dos outros. Por quê? Soltou repentinamente um dos professores. Pero nunca tinha ouvido nada como aquilo antes e ficou surpresa. Pensem nisso como o acúmulo de toxinas nos animais. No nível mais baixo da cadeia alimentar, há uma quantidade minúscula de toxinas em cada, digamos, ramo de grama. Agora, se vem um camundongo e come muito daquela grama, todas as toxinas daqueles ramos individuais de grama se acumulam nele. Então vem uma ave de rapina, come uma dúzia de camundongos e recebe todas aquelas toxinas, e assim por diante. Se você pensar em toxinas como poder, então poderá ver por que, quanto mais velho for o vampiro, mais poder é acumulado e mais poder outro vampiro pode absorver ao drená-lo. Eles não precisam nem um pouco da gente, disse Pearl, baixinho. Imaginou um mundo com apenas vampiros nele, todos com olhos vermelhos e pele fria.
Enquanto não puderem ter filhos, eles precisam, sim, da gente, sussurrou Pauline em resposta. Não se pode ter novos vampiros sem novas pessoas. E, se todos os velhos vampiros fossem comidos, seriam necessários novos vampiros para ontem. Por que eles não fazem isso, então? Perguntou Tana, ainda em pé, não se dando ao trabalho de levantar a mão novamente. Porque eles simplesmente não comem uns aos outros e nos deixam em paz. A diretora Wong levantou-se, pronta para dar uma bronca em Tana, mas a senhora Baez não estava prestando atenção nela. Ah, eles fazem isso, menina, disse a conferencista. Eles comem uns aos outros. Comem a nós. Comem todas as porcarias de coisas. Eles beberiam o sangue do mundo inteiro se nós deixássemos.